carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, o verso 8, depois o 12, depois o 13 e depois o 16. O verso 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas, na minha versão, e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Verso 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é daqui a de ser. Verso 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Amém? Coloca a sua mão no seu coração assim, ó. Feche seus olhos. Pai Santo, diante da tua poderosa palavra, Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do futuro da tua igreja. Senhor, nós estamos aqui com moças, com rapazes, nós estamos aqui, Senhor, com uma faixa etária, Senhor, que tem um futuro extraordinário pela frente. E o Senhor estar aqui nesta casa. Espírito Santo, alarga, Senhor, o nosso coração para a tua voz, e que nós possamos sair daqui, Deus, melhores do que a gente chegou. Que nós possamos ser, meu Deus, impactados pela tua palavra. Fala comigo, Senhor, fala com teus filhos, fala com a tua igreja. Em o nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. E você diz: glória a Jesus. Nós estamos diante da carta que o apóstolo Paulo escreveu a um jovem chamado Timóteo. O apóstolo Paulo conheceu esse jovem, mais ou menos ele tinha entre 18 a 21 anos de idade, quando Timóteo encontrou com o apóstolo Paulo e viu no apóstolo Paulo uma esperança, viu no apóstolo Paulo uma mensagem que mudava conceitos, uma mensagem que valorizava a sua vida, uma mensagem que valorizava o seu eu, uma mensagem que entendia quem ele era. Porque se nós analisarmos a pessoa desse moço aqui, nós vamos observar que ele tinha tudo para chutar o pau da barraca, ele tinha tudo para desistir da vida e ir embora, ele tinha tudo para não querer nada com a vida, ele tinha tudo para ser um marginalizado da sociedade, porque a Bíblia vai informar em Atos capítulo 16, verso 1, que em primeiro lugar ele pertencia a uma família mista. O seu pai era grego e a sua mãe era judia. Talvez isso não traga muita informação para a gente, mas na cultura judaica, para um judeu ser considerado judeu, ele tem que ter puro sangue. Ele tem que ter um sangue de um pai judeu e de uma mãe judia. Quando acontecia de haver uma diferenciação sanguínea, quando não se provava no cartório que um filho judeu não pertencia à linhagem de Israel, os judeus desprezavam aquela criança.
Os judeus consideravam ela amaldiçoada. Os judeus consideravam ela aquele tipo de pessoa que não ia dar certo na vida. Aquele tipo de pessoa que iria ser um fracasso. Aquele tipo de pessoa que seria uma vergonha. Porque para a nação de Israel, somente um sangue puro, somente alguém que pertencesse às linhas gerais do povo hebreu, era considerado o escolhido de Deus. E Timóteo tinha um pai grego. E por causa disso, ele não poderia entrar no culto judeu, ele não poderia entrar na sinagoga, ele não poderia aprender as escrituras como os outros meninos da terra de Israel. Ele era completamente desprezado. As pessoas olhavam para ele desde cedo, desde pequeno, enquanto as outras crianças estavam sendo treinadas a ler a lei, a entender o hebraico, a compreender os 613 mandamentos. Enquanto os pais levavam seus filhos para o templo, um pai grego jamais poderia fazer isso. Então, Timóteo carregava no seu ser um desprezo do seu povo, um desprezo na sua cultura. Desde muito cedo, alguém sempre chegava para ele e dizia: você não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, você é fruto de pecado, você é fruto de um erro. Sua mãe cometeu um erro, ela deveria ter casado com um pai judeu, mas ela persistiu e casou com um pai grego. Você é fruto do pecado, você é fruto de uma maldição, você não vai chegar a lugar nenhum. Além disso, esse moço aqui, como qualquer outro jovem, tinha um encargo na sua vida da sua juventude, porque já disse alguém que o Senhor converte os corações, mas os hormônios não aceitam Jesus, e ele carregava isso, ele tinha isso, ele era um jovem normal e comum, a ponto de na carta do apóstolo Paulo, segunda carta, no capítulo 2, verso 22, o apóstolo Paulo escrevendo a ele, diz assim: ei meu filho, eu te aconselho, foge dos desejos da mocidade. Sabe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para ele? Ele estava querendo dizer assim: meu filho, eu já te ensinei, mantenha o foco, mantenha a direção, mantenha sua mente no lugar. A hora vai chegar para a sua vida, você vai ter família, você vai ter o seu momento de namorar, de casar, de crescer, de constituir, mas foca naquilo que eu te mandei. Não pereça no seu ser, no seu íntimo, não bagunce a sua alma, não precipite o seu ser com os desejos da tua carne. Timóteo carregava essa dificuldade, assim como qualquer um de nós. Terceiro lugar, Timóteo, ele era um rapaz fraco fisicamente, e ele tinha muitas enfermidades. E ele tinha uma mais grave, que era uma enfermidade no estômago, e os historiadores, os estudiosos, chegam a classificar como uma gastrite crônica. E naquela época a medicina não tinha nenhum avanço que nós temos hoje. O que isso significa? Significa que ele comia e se alimentava muito mal. E por causa disso, por causa do seu estômago fragilizado, ele era aquele moço raquítico, anêmico, amarelo, franzino. Aquele moço que ninguém ia dar valor algum para ele. E tinha um porém. Se na cultura judaica ele era desprezado, porque ele não pertencia à nação de Israel do puro sangue, na cultura grega e na cultura romana, ele era desprezado, porque para eles, um jovem deveria ter um porte de força, deveria ser um símbolo de um herói. Os jovens mais aclamados na cultura grega e na cultura romana, eram jovens fortes, que eram dados como heróis de guerra, e Timóteo não podia pertencer a nenhuma dessas classes. Timóteo tinha tudo para dar errado. Timóteo tinha tudo para dizer assim: não, acho que Deus me fez para ser amaldiçoado, acho que Deus me fez para ser um ninguém mesmo, acho que Deus me fez, acho que eu sou fruto de um acaso, eu acho que Deus escolheu o filho de fulano, eu acho que Deus escolheu o filho de Beltrano, mas ou ele não existe, ou ele deu a mínima para mim. Era esse o pensamento desse moço.
Quarto lugar, ele era muito jovem. E na juventude a gente se precipita. Na juventude a gente toma decisões que amanhã a gente se arrepende. E ele era muito moço quando ele foi pastorear uma igreja, a igreja de Éfeso, que era uma igreja numa comunidade gigante. A cidade de Éfeso era um polo comercial na antiguidade. Lá habitava um templo à deusa Diana. Lembra da Mulher Maravilha? Inspirada naquela cultura. O templo era enorme. Havia um culto às mulheres e um culto aos homens naquele lugar. A prostituição era cultuada, a carne era ovacionada. E agora Timóteo é um moço franzino, desprezado pela cultura judaica, desprezado pela cultura grega, desprezado pela cultura romana. Mas quando Paulo encontrou ele, Paulo não viu um menino franzino. Paulo não viu alguém que estava querendo chegar às arraias de um suicídio. Paulo não viu alguém fraco, raquítico. Quando Paulo encontrou ele, cheio de Jesus, vou falar de novo para você dar glória, hein? Cheio de Jesus. Quando Paulo viu aquele menino que ninguém dava valor, Paulo teve um amor tão grande por ele, que do apóstolo ninguém foi mais amado dos amigos de Paulo do que Timóteo. Paulo sempre vai escrever para Timóteo, e com todo amor ele escreve assim: meu filho segundo a fé, meu filho. Paulo tem um carinho especial por ele, porque Paulo entende a dificuldade que o jovem tinha no seu íntimo e no seu ser. Mas como Paulo estava cheio de Jesus, e um dia Jesus alcançou Paulo, um dia Jesus teve que derrubar Paulo no chão, porque Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Então Jesus se encontrou pessoalmente com ele e disse assim: ei, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue? Como Paulo conheceu Jesus face a face. Paulo entendia que se Jesus aceitou a ele, que perseguia o povo de Deus, que matava o povo de Deus, o que esse Jesus não iria fazer por esse jovem que ninguém dava valor? É interessante notar, queridos, que Paulo dá todo o apoio a ele. Paulo dá todo o apoio a esse moço. Se você for observar, Paulo se preocupa com ele de modo a aconselhá-lo e a dizer assim: meu filho, está nas cartas, toma um pouquinho de vinho para o seu estômago, cuida da tua saúde, porque tu tem muita enfermidade. Paulo estava preocupado além da alma, além do espírito. Paulo estava preocupado com ele, porque Paulo o amou, porque Paulo viu nesse moço a oportunidade da grandeza e da graça de Deus se manifestar na vida de alguém. Não, você não entendeu, vai entender agora. Ei, você pode estar achando que Deus não está te olhando, você pode estar achando que você não é o escolhido, você pode estar achando que você não é bonita, que você não é atraente, que você não é, que alguém é melhor do que você. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus te viu, te amou primeiro. E é por isso que você está aqui nessa noite. E o mais interessante é que Paulo entende os dilemas desse moço. E no texto que nós lemos, Paulo vai aconselhando ele e diz assim: ei, primeiro de tudo, meu filho, rejeita as fábulas profanas e rejeita aquelas de velhas, caducas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: meu filho, estão falando muita coisa no seu ouvido,
Estão dizendo para você que você não vai, que você não vai dar certo, que você não consegue, que você não tem linhagem judaica. Está dizendo que você é raquítico, que você é fraco. Não dá ouvido para essas coisas, não. Rejeita tudo que estão te falando. Não dá ouvido a essa voz. Mas antes, verso 7, exercita-te pessoalmente no amor e na piedade. Paulo estava dizendo, meu filho, alguém vai dizer que você não vai, alguém vai dizer que você não vai dar conta, alguém vai dizer que você não serve, alguém vai dizer que você é feio, alguém vai dizer que você não dá conta, alguém vai dizer que você não tem inteligência, alguém vai dizer que você não consegue fazer, que você não tem chamado. Mas eu tenho um conselho para você: mantenha o foco naquilo que eu te chamei, fica firme naquilo que eu te chamei, exercita-te na piedade. A palavra piedade é a extensão da palavra pio. Pio é aquele que pratica e tem em si a bondade, a grandeza e a graça de Jesus Cristo. É por isso que existe a palavra ímpio, que significa ao contrário de pio. O ímpio é aquele que não pratica a piedade. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ei, Jesus te chamou, Jesus pagou um alto preço por você. Então foca aqui na minha vida, foca aqui naquilo que eu te chamei. Deixa a internet para lá, deixa a pornografia para lá, deixa os lances casuais para lá. Exercita-te na piedade que eu te chamei, e eu vou mudar a sua história. Mantenha o foco, meu filho. E Paulo vai explicando para ele, porque ele sabe que é um moço. E ele diz no verso 8: o exercício, meu filho, o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Sabe o que Paulo estava dizendo? Meu filho, eu sei que você tem a necessidade. Eu sei que você queria ir para uma academia e ficar bem bombadão. Eu sei que você queria ficar saradão. Eu sei que você queria ficar bonito. Eu sei que você queria ficar assim, super atraente. Eu sei que você queria tatuar assim: Jesus é lindo, olha aqui, meninas. Eu sei que você queria. Mas esses exercícios para pouco aproveita. Ele não estava condenando, mas ele estava dizendo: para pouco aproveita. Existe algo que vai fazer uma diferença maior na sua vida. E ele diz assim: a piedade, a graça, o evangelho, aquilo aonde você foi chamado, vai te trazer um benefício muito maior enquanto você é jovem, enquanto você é mais maduro amanhã, e na velhice depois, e por fim, na vida eterna, quando você partir. Timóteo era muito novo. Provavelmente, se Timóteo conheceu a Paulo aos 18, a 20 anos, essa carta foi escrita mais ou menos 12 ou 13 anos depois. Timóteo estava na frente de uma igreja como pastor presidente, como líder, com mais ou menos 30, 32 anos de idade. Isto era muito inconcebível para a cultura da época, e ainda é hoje. As pessoas diziam assim: como é que eu vou seguir o conselho desse menino? Como é que eu vou seguir o conselho desse garoto? Olha aqui, eu estou aqui na igreja, eu tenho 70 anos, 40 anos só de ciclo de oração. Agora vem esse garotão aí com 30 e vai querer me ensinar o quê? Timóteo tinha esse desafio. E é bem verdade que nós vivemos essa cultura até hoje. Sempre existiu, desde os tempos antigos, um preconceito com relação aos jovens. Geralmente eles são taxados de imaturos, são taxados de rebeldes, são taxados de desobedientes, são taxados de sem experiência, de que não consegue fazer nada de uma forma séria. Mas quando Paulo escreve aqui, Paulo vai quebrando esse tabu de um a um.
E é incrível como a Bíblia mostra que isso é um contrassenso. Porque se você for analisar, Davi se tornou rei, sendo o filho mais jovem da sua casa. Se você for analisar, José no Egito, foi para o Egito, ele tinha 16 para 17 anos de idade. Daniel, quando foi para a corte de Nabucodonosor, ele tinha entre 15 e 16 anos. Todos muito jovens, todos muito meninos ainda, mas isso não impediu de Deus os usar, de Deus os fazer grandes homens na mão do Senhor. Isso é um contrassenso. Existe uma cultura que a gente precisa derrubar. É de dizer que, para falar com vocês, a gente tem que mudar o nosso linguajar. É como se vocês não entendessem o que a gente está falando. É como se alguém quisesse, não, vamos tratar eles como uns bibelozinhos, porque tadinho, eles são muito menininhos. Essa cultura tem que ser derrubada, porque na nossa juventude é que os meninos têm mais força para agir, gente. Sabe por que esse microfone está aqui? Porque a cartilagem desse meu ombro já se foi. E se eu ficar com ele na mão, dói muito. E olha que eu nem cheguei nos 40. Mas se fosse um garoto desse aí pregando, ele passava a noite inteira pulando com o microfone na mão, correndo para lá e para cá. Porque ele tem força, tem graça, tem ousadia. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai matando pouco a pouco, dizendo assim, não, isso aí é rebelde. Não, isso aí não vai dar certo, não. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Você vai dar uma oportunidade para um camarada desse? Isso aí não serve. Olha a roupa dessa menina aí. Olha isso aí, o que é isso? E deixa eu trazer uma mensagem para você. Ei, moça. Ei, jovem. Eu sei que você já ouviu isso dentro da igreja. Me escuta aqui como homem de Deus. Escuta essa palavra. Leva isso para o seu ouvido, não. Rejeita essas coisas. Te exercita naquilo que Deus te chamou. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Deus tem um futuro maior para você. Deus tem algo que você não imagina. Escute. Jesus e os seus 12 discípulos, em relação ao sinédrio e à cultura judaica, Jesus e os 12 discípulos eram uma galera de meninão. Era um bando de jovens no meio de Jerusalém. Jesus era muito novo em comparação aos mestres judeus e rabínicos. Mas em todo o tempo, Jesus manteve o seu foco, manteve a sua missão. Jesus cresceu, Jesus viveu sem pecado, sem mancha, sem mácula, para provar para você: se eu conseguir, você também consegue. Se eu cheguei lá, você também vai. Se eu fui até a cruz e entreguei minha vida, você também pode. Você é mais do que aquilo que os outros falam de você. Escute. O apóstolo Paulo vai escrevendo a ele. E no verso 12 ele olha para Timóteo e diz assim: ei, você não está me entendendo não? E ele escreve: ninguém despreze a tua mocidade. Era Paulo dizendo assim: meu filho, não deixa ninguém desprezar porque você é jovem, não. E era como se Timóteo perguntasse para Paulo assim: mas como que eu vou fazer isso? Como que eu não vou deixar ninguém me desprezar por causa que eu sou jovem? Como que eu vou fazer para ninguém me desprezar? E Paulo diz assim, olha o versículo 12. Mas, na versão que eu estou, pelo contrário,
torna-te exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: ei, vocês não vão deixar ninguém desprezar a sua juventude. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso brigando? Você vai fazer isso criticando? Você vai fazendo isso colocando nas redes sociais lá, provocando o ministério, provocando a liderança? Não, filho. Você vai ser exemplo. Em primeiro lugar, seja exemplo na palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não responde não, só para você ficar no seu coração. Quantos aqui já leram o Novo Testamento todo? Não responda não. Quantos de vocês já leram o Velho Testamento inteiro? Quantos de vocês já pararam para meditar nos 4 evangelhos? Quantos de vocês já pararam para pensar por que de fato vocês estão aqui? Quantos já pararam para meditar quem é Jesus de fato na minha vida? Paulo está dizendo: olha, não deixa ninguém desprezar a sua juventude não. Mas como é que eu vou fazer isso? Seja exemplo na palavra. Nós estamos diante de uma geração que ela é extremamente carregada de informação. Os meninos clicam no celular aqui, ó, e tem informação que eu nem sonhava em ter nessa mesma faixa etária. Vocês são super privilegiados. Vocês têm informação na palma da mão, com facilidade. Vocês têm como produzir muito para o reino de Deus. Vocês têm como fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Mas vocês não podem deixar ninguém desprezar a sua juventude. Vocês têm que focar na palavra, porque é a palavra que vai direcionar vocês. Escuta, sabe, na hora que chegar uma dificuldade na sua vida, que você parar para pensar assim: eu não sei o que fazer. Se você tiver a palavra, ela vai te orientar. Se você tiver a palavra, você nunca vai ser enganado. Se você tiver a palavra, você vai ter luz para caminhar com segurança. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua. Lâmpada para os meus pés é a tua. O que o salmista estava querendo dizer? Enquanto você tem palavra, seu passo é firme e você não cai. Enquanto você tem a palavra de Deus, ninguém faz você sair do caminho ou da direção. O apóstolo Pedro olhou para Jesus e Jesus disse assim: ei, minha mensagem está muito dura para vocês, por que vocês não vão embora? E aí Pedro pega a palavra e diz assim: Senhor, nós não vamos embora porque só tu tens palavra de vida eterna. Escuta, às vezes a gente não dá valor no lugar onde a gente está. Às vezes a gente não dá valor na palavra que é ministrada. Às vezes a gente não dá valor na igreja onde a gente está. Às vezes a gente não dá valor aonde a gente foi chamado. Às vezes a gente não dá valor na voz do líder que está lhe orientando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém aqui quer o seu mal. Ninguém aqui quer ver você cair amanhã. Ninguém aqui quer ver você afundar amanhã. Ninguém quer aqui ver você ter uma família desgraçada, destruída, com filhos arruinados nas drogas, na depressão, na destruição amanhã. Ninguém quer isso. Quando a palavra de Deus vai falando e vai nos corrigindo, o que o Espírito Santo está querendo dizer é para você assim, ó: se liga aí, meu filho, estou te dando a direção e você está deixando passar. Dependendo da escolha que você fizer hoje, sua vida vai ser desgraçada amanhã ou bem-aventurada. A fase da nossa juventude é a mais difícil, porque nós temos que tomar decisões. E às vezes a gente não está esclarecido. Qual faculdade eu vou fazer? Que curso eu vou fazer? Que direção eu vou tomar?
Com quem eu vou me relacionar? Que tipo de família eu quero ter? Que tipo de vida eu quero ter? São coisas que nós tomamos e pensamos agora para desfrutar amanhã. E sabe que o Espírito Santo está falando com você hoje? O Espírito Santo está falando com você hoje. Olha, moça, ei, jovem, ei, o Espírito Santo está falando com você. Foca na minha palavra. Foca na minha voz. Escuta o que eu tenho para falar para você. E sua vida nunca mais será a mesma. Paulo diz assim: ei, ninguém despreza a sua mocidade. Como que eu vou fazer isso? Focando na palavra. Em segundo lugar, focando no trato, no procedimento. Sabe o que Paulo estava dizendo? A sua fé tem que fluir naquilo que você faz. Deixa eu te perguntar. Responde não, tá? Só no seu coração. Seu Instagram é crente, moça? Hein, meu filho? Seu Instagram é crente? É convertido lá aquele negócio? Se alguém olhar você lá na rede social, vai ver o bom perfume de Jesus? Ou vai ver o mau cheiro do mundo? A putrefação do pecado. Paulo estava dizendo: ei, você quer que ninguém despreze a sua mocidade? Foque na palavra. Foque no trato. Tenha uma vida com Deus genuína. Não fica nesse meio lá e meio cá, porque você nem desfruta da graça de Deus e nem desfruta dos prazeres do mundo. Sabe o que o Espírito Santo está te falando, moça? Ei, eu estou te chamando. Eu tenho o melhor de Deus para a sua vida. Eu tenho o melhor de Deus para a sua casa. Eu tenho o melhor de Deus para a sua história. O que eu estou te pedindo é: viva a minha vida em ti. Faça como o apóstolo Paulo. Olha o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Em outro texto, Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo para o mundo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não estou nem aí com o que o mundo fala de mim. Não estou nem aí com o que o mundo diz a respeito de mim. Eu estou morto para o mundo. E o mundo está morto para mim. Eu vivo em constante consonância com o meu Jesus. Eu devo a minha vida a Ele, a minha existência a Ele. A graça dEle está em mim. Eu só penso em agradá-lo. Eu só penso em louvá-lo, engrandecê-lo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nas palavras de Jó, que por fim Ele se levantará e me trará a vida eterna. Paulo diz assim: ei, deixa ninguém desprezar você porque você é jovem, não. Mas se você for exemplo na palavra, for exemplo no trato, e se você for exemplo no amor, nós estamos vivendo numa geração que não sabe o que é amor mais. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é se colocar no lugar do outro. Nós estamos vivendo uma geração em que nós estamos vendo as crianças morrendo de fome, e alguém diz assim: ô, oferta aí para ajudar. Você fecha a carteira e vai embora, porque o seu amor não alcança. Nós estamos vivendo uma geração em que o amor está sendo confundido com carnalidade, em que o amor está sendo confundido com prática sexual. E Paulo está dizendo assim: ei, deixa ninguém desprezar a sua juventude. Mas se você tiver a palavra no seu coração, se você viver Jesus, e se você amar como Ele, ninguém vai desprezar você, porque você é jovem. Paulo continua dizendo assim: ser exemplo no espírito. Que é isso, irmão Marcelo? É ter um espírito em conexão com o Senhor. Deixa eu te perguntar:
Você faz um devocional em casa, só você e Jesus? Ou Jesus não existe para você na sua casa? Ou Jesus é como no islamismo, é só um grande profeta na história para você? O seu espírito, quando nós estamos cantando, oh, ousado amor, você salta na sua alma, porque o amor de Cristo está em você, ou simplesmente ao som da guitarra e da bateria bem tocada? Eu estou falando uma mensagem séria, porque eu acredito em uma geração de jovens que tem capacidade de entender aquilo que nós estamos falando, sem a gente ficar com brincadeira, sem a gente ficar com baboseira, fazendo piadinha. Não precisa disso. Vocês têm uma maturidade de informação pelo menos 7 vezes maior do que a minha geração teve quando estava na idade de vocês. A minha geração, quando estava na idade de vocês, não tinha internet, não tinha nada, não tinha propagação de informação alguma. A informação demorava meses para chegar. Eu me recuso a acreditar numa juventude que não tenha condições de entender uma mensagem como essa e saber que Jesus está te chamando para uma coisa melhor. Paulo continua e diz assim: ei, não vai desprezar a sua juventude se você for exemplo na sua fé. O que Paulo estava querendo dizer era: se você falar de mim, falar do meu evangelho e viver de acordo com o meu evangelho, ninguém vai ter a ousadia de desprezar você. Paulo estava dizendo: ei, se você viver aquilo que você prega, ninguém vai ter coragem de faltar com respeito. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós chegamos aqui, passamos pelaquela porta, vestimos uma capa de anjo, deixamos as nossas asas crescer, desenhamos uma auréola na cabeça e chegamos aqui todo mundo santo. Mas quando a gente sai, a gente tira a capa, corta as asas, joga a auréola no chão e vive uma vida completamente diferente. Parece que nunca ouviu de Jesus. Fala que ama Jesus, mas não sabe o que é viver a Ele. Fala que tem Jesus, mas não sabe o que é ter Jesus de verdade. Nós estamos precisando de uma geração de moças e rapazes que saibam: eu sou de Jesus e eu vivo por Ele. Se você olhar bem para mim, você vai ver Jesus nos meus olhos. Deixa eu te perguntar: se alguém olhar a tua foto lá no Instagram, moça, lá no Facebook, vai ver Jesus lá? Sabe o que estão fazendo agora? A coisa mais ridícula que você possa imaginar. As meninas tiram a blusa, coloca um top ou um sutiã que aperta os seios para ele ficar maior na foto, e tira uma foto bem ousada e coloca na legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, o que é isso? Né, minha irmã? O que é isso? Sabe o que essas pessoas fazem? Escarnecem de Jesus. Elas estão falando: olha, Jesus, o Senhor não foi capaz de entrar na minha vida, nem de mudar a minha história. O Senhor é só um ser bonitinho. E como a galera agora é legal ser crente, é legal dizer que é de Cristo, então eu estou seguindo a modinha. Mas para um verdadeiro moço que conheceu Jesus de perto, ele tem temor o suficiente. Ele não vai lá colocar um coque, ser uma irmã da Assembleia de Deus de 1940. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela vai exalar o bom perfume de Cristo. Alguém vai ter respeito por essa menina. Alguém não vai chegar querendo agarrar ela no congresso, na festa, como se ela fosse uma bolinha de basquete que todo mundo passa a mão. Não. Se ele olhar lá no Instagram e ver a moça e olhar assim: ei, rapaz, eu estou vendo Jesus nessa menina. O tratamento vai ser muito diferente. Sabe por quê? Ninguém tem coragem de desprezar o Rei
dos reis e Senhor dos senhores, quando Ele está sentado no trono do coração de alguém. O Espírito Santo de Deus está falando aqui. E você não é bobo e você não é boba. Seu coração está queimando assim. Eu não preciso de fazer aquele movimento e fazer, não, corre para lá, vai para lá, levanta a mão da glória, cutuca a pessoa que está do seu lado. Não. Precisa disso não. Você está entendendo? E o Espírito Santo está falando com você. Mas eu vou ser boca de Deus aqui para você. Escuta a voz do Espírito Santo. Está na hora de mudar de vida. Está na hora de você deixar o seu rei do seu coração, de fato. Está na hora de você deixar eu dominar a sua história. Eu tenho muita gente para alcançar através de você. Eu tenho muita gente para mudar a história delas através da sua vida. Mas você precisa deixar eu reinar na sua alma. Deixar eu reinar no seu coração. Se o mundo te despreza, se alguém está dizendo que você não dá conta, se alguém está dizendo que você não consegue, se alguém está dizendo que você não tem família, que você não tem pedigree, que você não tem alguém para te indicar no ministério, alguém para te favorecer, se preocupa com isso não. Não dê ouvido a essas vozes. Exercita-te na piedade e deixa que eu faça o resto para você. Em último lugar, Paulo diz assim: ei, você quer que ninguém te despreze? Seja exemplo na pureza. Diga bem alto, pureza. Não. Diga bem alto, pureza. Oh, coisa difícil de falar hoje em dia com essa mocidade, né, irmãos? Mas a gente não precisa falar não, todo mundo sabe o que é. Você sabe o que é ser puro? A palavra puro significa isento de mistura. Geralmente ela é muito usada na degustação de vinho. Quanto mais o vinho é puro, mais os especialistas estão dizendo: esse vinho não contém mistura nenhuma. Ele é originalmente batido na uva que foi fermentada. A palavra pureza vem dessa raiz de não ter nenhuma mistura, ser original. E Paulo está dizendo: ei, estou te chamando para você ser pura, minha filha. Estou te chamando para você ser puro, meu garoto. Eu estou te chamando para isso. Eu estou te chamando para você desafiar essa cultura maligna e mundana do pecado. Eu estou te desafiando a ser a minha cópia, a ser um pequeno Jesus aqui na terra. Eu estou te desafiando a ser original. Eu estou te desafiando a ter a minha vida em você, e você ser diferente de tudo e de todos. Infelizmente, o diabo tem trabalhado bastante e a gente não percebe. Mas tem gente que está cantando e ele se parece mais com a Beyoncé do que com Jesus. Uma vez eu vi um ministro de louvor que imitava o Michael Jackson. Que isso? Que originalidade é essa? Que Jesus é esse? Ei, moça, ei, jovem, ninguém vai desprezar você se você for original. Você não precisa de imitar a cantora A, de imitar a cantora B. Você não precisa de imitar a atriz famosa A. Você não precisa de imitar o ator fulano de tal. Você não precisa, está todo mundo tatuando aqui no peito, eu vou tatuar também. Você não precisa. Seja original. Deixa Jesus reinar na sua vida. E você vai ver
como você vai ser diferente das outras pessoas? Tem um porém. Ser diferente custa caro. Ser diferente custa caro. E é por isso que a gente tem uma tentação a ser uma cópia do outro. Mas o mundo precisa de originais. O mundo precisa de originais. Ninguém gosta de cópia. Nem cartório gosta de cópia. Você chega lá com um documento na cópia, ele fala, autenticou, firmou, firma. Porque cópia não é com a gente não. Ninguém gosta de cópia. E Jesus está te chamando. Ei, está te chamando. Estou te chamando. Se você deixar eu entrar na sua vida, você vai ser mais original do que nunca. Eu vou pegar aquilo que você tem de melhor. Eu vou multiplicar pelo menos por 1000. E vou fazer algo extraordinário na sua vida, na sua história. Você quer um exemplo bíblico? Eu te dou. José no Egito, quando chegou no Egito, ele tinha tudo para ser igual aos egípcios. Ele tinha tudo. Mas ele foi para a casa de Potifar. Foi trabalhar como empregado. E a Bíblia diz, ele era bonito, ele era formoso. E a mulher de Potifar quis dar uns pega nele. Mas ele foi original. Não. Lá na minha terra, eu sirvo a um Deus que tem o melhor para mim. Por um acaso, eu iria desonrar o meu Deus dessa forma? Ele estava longe de casa, estava longe dos pais, longe dos irmãos. Se nós fôssemos contextualizar, ele estava longe da igreja, longe do pastor, longe do pai, da mãe, da liderança. Em outras palavras, ele podia falar assim: se eu fizer esse negócio aqui, ninguém vai ver. Eu vou lá. Mas José era original demais. Foi perseguido, foi preso injustamente, passou 3 anos e meio no calabouço. Mas como ele foi original, Deus o honrou, Deus o capacitou, Deus o transformou no grande homem que ele foi. Escuta, se tornou o 2º maior do Egito. E quando ele se tornou rei, quando ele estava no lugar de destaque, com todo o poder na mão, tem um ditado que diz: quer conhecer o coração de um homem e de uma mulher, dê poder a ele. Mas como José era original, ele sabia ter nada e sabia ter tudo. Quando ele estava com tudo na mão, os seus irmãos vieram. Os irmãos que tinham vendido ele, os irmãos que tinham desprezado a juventude dele, os irmãos que tinham maquinado para vê-lo destruído, os irmãos se curvam, os irmãos se rendem. E a Bíblia, para mim não demorar demais, José então reconhece os seus irmãos. Eles não reconhecem José, mas em todo o tempo José vai perguntando para eles: ei, como está a casa do meu pai? Meu pai ainda vive? Meu irmão ainda vive? Era José dizendo assim: olha, eu estou aqui no Egito, eu tenho todo o poder do mundo, mas eu ainda sou o mesmo. Eu ainda estou preocupado lá com meu pai, com meus irmãos, com meu irmão que ficou. E quando os irmãos descobriram quem era José, os irmãos desesperados, disseram assim: agora ele vai mandar matar a gente, que essa trairagem que a gente cometeu, agora ele vai se vingar. E aí José chama eles e disse assim: vocês não precisam ficar com medo não. O mal que vocês me fizeram, o meu Deus tornou em bênção. Ah, gente, eu sei que vocês são jovens, está muito novo, dá para vocês terem adorado mais bonito agora. Não entendi. Se você for original, moça, se você for pura, menina, se você for puro, meu filho, toda maldição, todo desprezo, toda dor,
tudo aquilo que fizerem contra você, Deus vai transformar em bênção. E Paulo continua dizendo assim: ei, meu filho, e eu vou encerrar, desespera não. Meu filho, verso 13. Eu sei que está difícil para você aí sozinho. Eu sei que está doendo, as pessoas estão falando de você, estão te desprezando, eu sei que está ruim. Mas Paulo te ama. E quando der eu vou ir ter com você. Mas enquanto eu não for, eu vou te dar uma receita para você superar tudinho. Qual é? Verso 13. Até a minha chegada, olha o que diz o texto. Aplica-te à leitura. Aplica-te à exortação e ao ensino até eu chegar. Porque quando eu chegar, o Pai vai consolar você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Responde não, para você ninguém se entregar. Quem leu a Bíblia hoje? Não, aqui na igreja não vale. Quem leu a Bíblia ontem? Quem leu a Bíblia no final de semana passado? Não, lê mesmo. Nem igual um gibi. Tipo, li 2 pagininhas e fui embora. Eu sei que está doendo, moça. Eu sei que está difícil. Olha aqui, ó, o Espírito Santo falando com você. Eu sei que você está querendo desistir. Eu posso até demorar a chegar na sua vida, mas enquanto isso, te aplica na leitura, te aplica em ensinar, te aplica em exortar quem está do seu lado, que quando eu chegar, Pai vai te consolar, Pai vai te dar tudinho do bom e do melhor. Nós estamos vivendo em uma geração em que nós quase que passamos metade do nosso dia nas redes sociais. Quase que nós gastamos a nossa vida na internet. E eu vou te dizer uma coisa: se você não te aplicar à leitura, sermões de internet não vão fazer você conhecer Jesus. Não vão fazer. O máximo que vai fazer é trazer uma alegriazinha para a sua alma. Mas se você quiser conhecer Jesus de fato, você tem que mergulhar nesse livro. Se você quer ser original, se você quer perseverar, se você quer vencer amanhã, se você quer vencer, você tem que perseverar neste livro. Não deixa ninguém mentir para você. Alguém chega para você e diz assim: que quadradice é essa, rapaz? Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Isso aí, quando chegar no teu ouvido, pode ter certeza, é a boca do diabo querendo levar a sua vida à destruição, querendo acabar com a sua história. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é que nos purifica. A palavra de Deus é que nos transforma de dentro para fora. A palavra de Deus é que faz a gente ficar manso. A palavra de Deus é que traz humildade. A palavra de Deus é que faz a gente respeitar quando a gente não é respeitado. A palavra de Deus nos ensina até a gente ser mais educado. A palavra de Deus nos transforma de uma maneira que a gente nem percebe. A palavra de Deus, ela muda a gente por completo. E nós estamos carecendo, a igreja está carecendo de uma geração de jovens que tem a palavra do Senhor na sua vida. Fique de pé para me encerrar. Vocês vão vir cantar? Eu estou esperando. Da outra vez que eu vim aqui, eu não sei se vocês estão ensaiados, né? Mas eu vou pedir assim mesmo, né? Vocês cantaram uma música que falava da tua presença. Se vocês puderem, por gentileza. Ei, moça, escuta.
Quando Timóteo ouviu, ei moço, olha para mim. Quando Timóteo leu essa carta impulsionou o coração desse moço de tal forma que no ano 68 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, o amigo, o pai na fé, foi degolado em Roma e morreu. E Timóteo ficou aparentemente sozinho, mas pela força dessa palavra, pela força dessa grandeza, desse poder imanente das Escrituras, ele permaneceu firme, pastoreou a igreja de Éfeso até o ano de 97 depois de Cristo. E quando o império perseguiu a igreja, quando o império disse: nós vamos matar todo mundo se vocês não rejeitarem a Cristo, a história diz que Timóteo foi o primeiro a dizer: eu não vou negar Jesus, ele me deu tudo, ele me amou primeiro, ele foi capaz de reconhecer as minhas fragilidades, me aceitou como eu era, eu não vou rejeitá-lo, e deu a sua vida e morreu em prol do sangue de Jesus. O Espírito Santo está te convidando, moça. O Espírito Santo está te convidando, moço. Olha o que Jesus está dizendo assim para você: eu estou com toda a minha presença para te dar. Eu estou com toda a minha graça para te dar hoje à noite. Eu estou com toda a minha vida para encher o teu peito, o teu coração. Eu estou com toda a minha graça e grandeza para tirar a dor, a angústia, a depressão, o sentimento de inferioridade. Eu estou disposto a arrancar tudo, se você quiser dar a sua vida para mim de verdade.